RDC 216 é uma legislação que foi criada em 2004 para serviços de alimentação. Então, o que são os serviços de alimentação? Os serviços de alimentação, segundo a lei, são cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatessen, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. Ele tem como atividade manipular, preparar, fracionar, armazenar, distribuir, transportar, expor os alimentos à venda e entregar os alimentos prontos para o consumo. E a proposta desse vídeo e dos outros que irão vir é explicar a RDC 216. Conseguir abordar os 12 pontos da RDC 216 e os seus subtópicos, a fim de que ela se torne uma legislação entendível, porque ao longo das minhas atividades de mentoria, a gente pensa que a RDC 216 ela está bem entendida pelos alunos que estão fazendo mentoria comigo ou que estão comigo na graduação de nutrição, mas não é verdade. Existem pontos e os pontos precisam de registro e os pontos precisam de entendimento para que ele seja feito ou seja aplicado no serviço de alimentação de forma correta, para que aquele local não seja multado, por exemplo, mas existe muita dúvida em relação a essa legislação. Meu nome é Irene Pessoa, eu sou nutricionista, formada há 12 anos pela Universidade Estadual do Ceará, hoje mestranda em ensino na saúde pela Universidade Estadual do Ceará e especialista em gestão da qualidade em serviços de alimentação. Trabalho há 12 anos em restaurantes comerciais, fui nutricionista de grandes redes como a rede Coco Bambu e a rede aqui de Fortaleza, o Grupo Gecos. E sempre trabalhei com restaurantes comerciais e esse sempre foi a minha grande paixão. Nas consultorias de nutrição, a grande demanda é bastante óbvia. A demanda de consultoria é para elaboração da documentação sanitária, manual de boas práticas e POPs. Em segundo lugar, ficha técnica e, por último, a questão dos PATs, do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Em relação à documentação sanitária, manual, POPs, a criação da documentação sanitária, a prestação de auditorias em locais, ela vai ser bem feita, a documentação sanitária vai ser bem criada, a auditoria vai ser bem feita, se essa pessoa que está prestando serviço nessa área de consultoria, ela tiver bastante segurança na RDC 216. Na legislação sanitária, porque ela como consultora não pode pedir mais do que a legislação está exigindo. O que está acontecendo é que algumas pessoas que estão se formando em nutrição e vão abrir consultoria não têm essa segurança da legislação e podem pedir para os proprietários de restaurante, para os locais que eles estão prestando consultoria, documentos ou atividades que são muito além do que a legislação está pedindo. A 16, que foi criada em 2004, que parece muito antiga, mas ela foi uma legislação que ela foi inovadora, porque durante muito tempo quem trabalhava em restaurante comercial, e que era muito pouco até, nutricionista está trabalhando em restaurante comercial, eram pessoas que estavam o tempo todo lidando com a legislação de indústria. Mesmo as nutricionistas que trabalhavam em cozinhas industriais, cozinhas industriais, institucionais, por muito tempo, e todo esse tempo, até 2004, toda a legislação era para indústria de alimentos. Tanto é que quando a gente vai pegar a primeira legislação para a indústria de alimentos, uma legislação inovadora, foi a 1428 de 93.
A portaria 1428 de 93, ela era um regulamento técnico que aprovava, era uma legislação que aprovava o regulamento técnico para inspeção sanitária de alimentos. Ela dava diretrizes para o estabelecimento de boas práticas de produção e prestação de serviço na área de alimentos e que também era um regulamento técnico para o estabelecimento de padrão de identidade e qualidade, os PICs. O que acontece na 1428 é que tinha alguns objetivos, que tinha um objetivo geral de estabelecer as orientações necessárias que permitam a execução e as atividades de inspeção sanitária. Então, já dá uma orientação para a inspeção sanitária de forma a avaliar as boas práticas para a obtenção de um padrão de identidade e qualidade dos produtos, os PICs, e serviços na área de alimentos com vistas à proteção de saúde da população. É uma legislação muito boa que começa a abordar as boas práticas. As boas práticas para quê? Para ter padrão de qualidade, padrão de identidade e qualidade dos alimentos. O que é bacana é que essa legislação, que essa portaria, vai avaliar como objetivo específico, vai avaliar a eficácia e efetividade dos processos, meios e instalações, assim como dos controles utilizados na produção, armazenamento, transporte, distribuição, comercialização e consumo de alimentos através do sistema de avaliação dos perigos e pontos críticos de controle. Olha só, na portaria 1428 já serão abordados, ela já está pedindo que esses serviços de alimentação, que até a indústria, né, porque isso vai abordar muito mais a indústria, ela já pede APPCC, que é a questão do sistema de avaliação de perigos e pontos críticos de controle. Cobrado um APPCC para esses locais que têm atividade com alimentação, mas eles não conseguiram explicar ou não conseguiram exigir, primeiramente, o básico, por exemplo, instruções de trabalho, procedimentos operacionais padronizados, manual de boas práticas. Então, a 1428 já jogou para esses proprietários, para as pessoas que trabalhavam com alimentação, o APPCC. Então, a 1428 foi uma legislação que foi uma legislação bastante exigente, que ele queria já o sistema de análise de pontos críticos de controle, que é uma metodologia sistemática de identificação, avaliação e controle de perigos de contaminação de alimentos. O APPCC é um sistema que ele é muito complexo para ser implantado. Não são todos os locais que têm um APPCC, não são todos. Normalmente quem tem APPCC são indústrias de alimentos que têm poucos insumos para eles controlarem a cadeia, né, a cadeia de recebimento até a exposição desses alimentos. E agora tu imagina a gente ter um APPCC para uma cozinha industrial que nós temos muito mais de 1.000 insumos, muito mais de 1.000 produtos. Então, para a gente gerar um APPCC desses produtos, a 1428 foi uma lei bastante rigorosa, que já, como eu falei, já jogou a responsabilidade e já jogou a obrigação de ter um APPCC para essas pessoas, para essas empresas que trabalhavam com serviços de alimentação. A 1428, a portaria, ela foi de 1993. Após a 1428, 4 anos após a 1428, a gente vem com a portaria 326. Essenciais de higiene de boas práticas de fabricação para alimentos produzidos e fabricados para o consumo humano. Fantástico. Então, ele baixou um pouco a bola de não querer um APPCC, mas ele propôs que os locais que produziam alimentos tivessem as boas práticas, né? Ele vai dizer as condições de boas práticas para aqueles locais que produzem alimentos. Maravilhoso. E ele fala do âmbito de aplicação.
ele vai aplicar a todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem pelo menos um estabelecimento no qual sejam realizadas algumas das seguintes atividades: produção, industrialização, fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos industrializados. É uma legislação boa, é uma legislação que eu gosto muito e que ela fala sobre as boas práticas desses locais. O bacana é que na lei, na parte de definições, ele fala o que é boas práticas. Olha que bacana, são os procedimentos necessários para garantir a qualidade dos alimentos. Uma lei interessante, é uma lei que vale ser lida e que vale ser entendida, lembrando que ele está falando de alimentos industrializados. Em 2002, lança-se outra resolução, a RDC 275, uma RDC muito boa, que dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicado aos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos, e ele também contempla a lista de verificação de boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Olha que bacana. A RDC 275, ela traz um instrumento genérico de verificação das boas práticas de fabricação aplicável aos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Ele vai abordar os 8 POPs da indústria. Então, ele vai dizer quais são os 8 POPs da indústria. Ele vai dar uma lista de verificação para verificar se as boas práticas estão sendo implantadas e que o que é mais interessante na 275 é que nos descritivos técnicos, das definições, ele fala sobre manual de boas práticas. Olha isso, ele diz que manual de boas práticas de fabricação é um documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos móveis e utensílios, o controle de água, o controle de praga, o controle de higiene e saúde dos manipuladores e o controle e a garantia da qualidade do produto final. Isso aqui é praticamente o esqueleto da 216. Ele abordou os primeiros pontos, tal qual está descrito até na 216. Super interessante essa legislação. E olha só, o objetivo da 275 é estabelecer os procedimentos operacionais padronizados que contribuam para a garantia das condições higiênico-sanitárias necessárias ao processo ao processamento e industrialização dos alimentos, contemplando as boas práticas. É uma legislação que também tem que ser lida, tem que ser entendida, porque elas são como se fossem a base para a 216. A 326, a 275 são a base para a 216. Mesmo elas sendo para a indústria de alimentos, elas são a nossa grande base e a gente precisa ter o conhecimento dessas legislações. Assim como vale muito a pena ler a 1428. Eu gosto muito da 275. Eu acho que é uma legislação que deve ser lida. Como eu falei, a 275 é uma RDC que ela tinha 8 POPs, que é a RDC da indústria, né, os 8 POPs da indústria. E quando isso em 2002, e quando em 2004 é criada a RDC 216, os 8 POPs da indústria, eles são diminuídos e aí são criados apenas 4 POPs na 216. Então, é diminuído, né, de 8 para 4, restando, esses também estavam na 275. Para 216, nós temos 4 POPs. Higienização das instalações e equipamentos imóveis. Algumas pessoas estão colocando
higienização de instalações, equipamentos móveis e utensílios. Cuidado, coloquem o nome correto do POP. Higienização das instalações, equipamentos imóveis. O POP de controle integrado de vetores e pragas urbanas. O POP de higienização do reservatório. Muito diferente do nome da 275, o POP relacionado à água se chama higienização do reservatório. Já li POPs para serviços de alimentação em que o nome do POP se chamava controle de potabilidade de água. Não, você tem que colocar o título do seu POP segundo a RDC 216. E a RDC 216 chama de higienização do reservatório o POP referente à água. E por último, higiene e saúde dos manipuladores. Então, a 275, a 216, nossa legislação para serviço de alimentação, ela aborda esses 4 POPs. E é uma legislação, como a gente falou no começo do vídeo, destinada aos serviços de alimentação. Quando a gente pega a 216, ele vai falar qual o objetivo da 216. O objetivo da 216 é estabelecer o procedimento de boas práticas para serviços de alimentação a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. O âmbito de aplicação, nós já falamos que o âmbito de aplicação são os serviços de alimentação. Então, repetindo, são cantinas, buffets, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatessen, lanchonete, padaria, pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. Não estão contidos nesses serviços de alimentação as comissarias instaladas em portos, aeroportos, fronteiras e terminais alfandegados, que devem obedecer uma legislação específica para esses locais. Também não estão abordando, não são contemplados nessa legislação as unidades de nutrição integral, porque existe uma legislação específica. Na 206, depois desse alcance, temos definição. O que a definição na RDC 216 ela aborda? Ela aborda as várias, como se fosse um dicionário, no qual a pessoa vai ler as várias palavras, as várias descrições, para saber o que significa. Por exemplo, na definição da RDC 216, Manual de Boas Práticas é um documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo no mínimo os requisitos higiênicos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle de água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduo e o controle e garantia da qualidade dos alimentos preparados. Ele também aborda nas definições o que são procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs, que é o procedimento descrito de forma objetiva, que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas para a manipulação de alimentos. O próximo ponto, abaixo dessa definição, é o ponto 3 da legislação, que chamam de referências. As referências são todas as leis que foram utilizadas na 216 para essa legislação ser criada. Nós temos uma sequência de legislação da 216 para depois chegarmos aos pontos que essa legislação irá abordar. São 12 pontos, do 4.1 até chegar ao 4.12. No 4.1, que nós temos aí 17 itens, ele vai abordar edificações, instalações, equipamentos móveis e utensílios. E eu acho que é por conta desse ponto que tem esse nome, que muitas pessoas pensam que o POP de higienização se chama higienização da edificação, instalações, equipamentos móveis e utensílios. Então,
4.1 da RDC 216 refere-se à edificação, instalações, equipamentos móveis e utensílios. São 17 pontos que eu vou te contar que nessa parte, nas minhas mentorias, as pessoas têm algumas dúvidas do que aquele ponto está pedindo. A gente vai falar isso depois nos outros vídeos, quando a gente vai abordar o 4.1 também. E aí ele vai abordar toda a questão estrutural. Ele vai abordar piso, teto, parede, instalações sanitárias, iluminação, ventilação, vai abordar a parte de vestiários. Então, são 17 itens que estão falando um pouco sobre a questão das instalações físicas. O 4.2 vai falar sobre a higienização de instalações, equipamentos móveis e utensílios. Olha esse ponto. Higienização de instalações, equipamentos móveis e utensílios. Também se confunde com o nome do POP, né? Que não tem no final utensílios. Então, o 4.2 é uma parte da legislação que tem por volta de 7 pontos. Tem exatamente 7 pontos. E que vai falar sobre a higienização do estabelecimento que manipula alimentos. Ele vai falar sobre os produtos que devem serem utilizados, sobre a pessoa que irá higienizar o local, quais são as particularidades para essa pessoa. Vai falar de como higienizar os equipamentos, como é que tem que ser a questão da higiene desses equipamentos. Então, são 7 pontos que estão abordando a questão da higienização. O 4.3 é o controle integrado de vetores e pragas urbanas, que ele tem apenas 3 pontos. Eu acho uma parte muito interessante da legislação. Fala sobre a empresa de dedetização e fala sobre os produtos a serem utilizados na dedetização do serviço de alimentação. O 4.4, ele é referente ao abastecimento de água. Ele tem 4 pontos. Fala sobre toda a questão de todas as águas utilizadas no serviço de alimentação, fala de gelo, fala de vapor d'água, fala de soluções alternativas de abastecimento de água e fala sobre as documentações que tem que ser apresentada para o fiscal sanitário e a frequência a ser apresentada essa documentação. Manejo de resíduos fala em relação ao lixo, como ele tem que ser armazenado e onde ele tem que ser armazenado. O 4.6 refere-se a manipulador. É um item muito bacana a ser aprofundado, a ser conversado, porque existem exigências que as pessoas acham que são obrigatórias, às vezes porque não leram essa documentação com profundidade. Então, é uma parte da legislação a ser aprofundada, porque existem exames que os manipuladores devem fazer, existem capacitações, como é que tem que ser apresentados os exames e as capacitações e condutas que esses manipuladores devem seguir dentro do serviço de alimentação. 4.7 refere-se a matérias-primas, ingredientes e embalagem. O 4.7 diz respeito ao recebimento, diz respeito também à forma de armazenamento das matérias-primas utilizadas no serviço de alimentação. 4.8 aborda toda a questão da preparação do alimento. Então, desde o descongelamento até o pré-preparo, o preparo em si e até mesmo a guarda desses alimentos já prontos, que já foram preparados e que sobraram, por exemplo. Então, refere-se a esse ponto. O 4.9, armazenamento e transporte de alimentos preparados. É um item muito interessante para aqueles locais que transportam alimentos, né? Aquelas cozinhas industriais ou aqueles locais que tem a matriz e outro estabelecimento que precisa fazer o transporte desse alimento. O 4.10, item muito bacana, da exposição do alimento, da exposição ao consumo do alimento preparado. É um ponto que deve ser muito bem visto e abordado, por exemplo, por empresas que oferecem seus alimentos.
de forma como self-service ou que estão expondo seus alimentos como padarias, lanchonetes, que o alimento já está pronto para o consumo, está sendo exposto em alimento, está sendo exposto em equipamento a temperatura controlada, tanto fria quanto quente. 4.11, super interessante, ele vai abordar com profundidade o que ele vai exigir de documentação e registro. E por último vai falar dos POPs, né? Então é um ponto interessantíssimo para aprofundar os POPs. E ainda fala que, olha só, o serviço de alimentação tem que dispor de manual e POPs e procedimentos operacionais padronizados. E por último, 4.12, a responsabilidade. Vídeo e quer receber o curso gratuito sobre a RDC 216, faça o seguinte: embaixo desse vídeo tem um link de inscrição e após você se inscrever, você vai receber o curso gratuito sobre a RDC 216. Se gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau.